Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui em mais um vídeo trazendo para vocês de os 30 dias de matemática que falei que ia fazer. Infelizmente, pessoal, eu acabei não fazendo, né? Errei com vocês, não fiz os 30 dias invictos. Eu acabei reprovando na prova da PEN São Paulo e isso me desaninou bastante. Fiquei um pouco desanimado e acabei deixando de lado um pouco os estudos durante 2 semanas. Só que já tô de volta aqui. Hoje é sábado, dia 3, né? Vamos lá, vamos voltar com tudo. Tentar fazer da melhor forma possível, entendendo que a aprovação faz parte, né? Da nossa jornada. E continuar com tudo aí nesse ano 2026. Quero desejar um feliz ano novo para vocês e que a gente possa obter nossa aprovação. Vamos começar aqui. Hoje é fração. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora uma videoaula sobre o assunto frações. Eu resolvi dividir esse assunto frações em duas videoaulas para não ficar o vídeo aí tão extenso. Tudo bem? Pessoal, nessa primeira videoaula nós veremos a notação de uma fração, assim como o seu significado e principalmente algumas propriedades. Por exemplo, propriedades que envolvem a redução de frações a um mesmo denominador e também, pessoal, a comparação de frações. Na segunda videoaula sobre o assunto frações, nós veremos apenas as operações com as frações. Tudo bem? Vamos começar? Então vem comigo aqui. Então, pessoal, primeiramente, aqui nas frações, vamos ver como é que é a notação de uma fração. Olha só, por exemplo, nós temos aqui ó, A sobre B indicando uma fração. Este A aqui, pessoal, que representa um número, ele é caracterizado como sendo o numerador da fração. Tudo bem? Enquanto que o B aqui, como você já sabe, né, é o denominador. Tudo bem? Mas, pessoal, qual é o real significado de uma fração? Por exemplo, olha só, nós temos aí do lado um air fryer da Xuxa. Ó. Um círculo que foi dividido inicialmente em 5 partes e 2 delas estão sombreadas. Concorda comigo? Agora, olha só, o denominador de uma fração, ele sempre irá representar a quantidade em que o todo foi dividido. Nós temos aí o círculo sendo dividido em 5 partes, ou seja, o denominador dessa fração seria o número 5. Agora, o numerador de uma fração, ele normalmente representa quantas dessas partes elas foram tomadas. Aí, do total de 5 partes, 2 delas foram tomadas. Então, uma fração que representaria essa situação desse círculo seria a fração 2/5. Tudo bem? Vem comigo aqui. Então, pessoal, para esse círculo aqui, ó, nós teríamos a fração representativa sendo dada por 2/5, enquanto que esse outro círculo aqui, repare que ele foi dividido em 4 partes, ou seja, o denominador, no caso, é o 4, e 3 dessas partes foram tomadas. Então, a fração representativa, nesse caso, é 3/4. Tudo bem? Agora, nesse caso aqui, nós temos o círculo dividido em 3 partes, ou seja, o seu denominador é 3, e apenas uma parte foi pega. Ou seja, nós temos aqui o numerador valendo 1. Beleza? Pessoal, nesse caso aí, nós temos exemplos de frações próprias, ou seja, frações onde o numerador é um valor menor do que o seu denominador. Agora, caso acontecesse o contrário, ou seja, o numerador ser um valor maior do que o denominador, nós temos as chamadas frações impróprias. Tudo bem? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, vamos ver o que são as frações equivalentes.
Tudo bem? Olha só, nós temos aqui, ó, 3 círculos. Em cada um deles, nós vamos representar as frações que os simbolizam. Nesse primeiro círculo aqui, ó, repare que ele foi dividido em 2 partes, ou seja, o seu denominador aqui, ó, é o 2. Tudo bem? Nesse segundo círculo, repare que ele foi dividido aqui em 4 partes. Dessa forma, o seu denominador é 4. Enquanto no terceiro círculo ele foi dividido em 6 partes, ou seja, o seu denominador é 6. Ok? Agora, pessoal, nesse primeiro círculo aqui, das 2 partes, reparem que nós tomamos uma delas, ou seja, a fração representativa desse círculo aqui é a fração 1/2. Enquanto que a fração representativa desse círculo será 2/4, enquanto que a representação desse círculo aqui, ó, será a fração 3/6. Beleza? Agora pense o seguinte, nós temos essas 3 situações sendo representadas por frações diferentes. Só que no final das contas, pessoal, nós temos ali, na verdade, é a metade do círculo. Concorda comigo? Então o que acontece? Essas 3 frações, embora sejam frações diferentes, elas representam a mesma quantidade do todo. No caso, a metade do círculo. Concorda comigo? Então, essas frações, a gente diz que elas são frações equivalentes. Ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, a definição importante é: frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Beleza? Então, nesses 3 casos aqui, essas 3 frações, como eu falei, né, embora sejam frações diferentes, elas representam a metade desses círculos aqui em questão. Ok? Agora, pessoal,
Olha só, por exemplo, uma fração imprópria 3/2, tá? Se eu quiser descobrir frações equivalentes à fração 3/2, basta eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, assim, ó, se eu duplicar o numerador, eu terei o valor 6, só que para manter aqui ó, as frações equivalentes, eu devo multiplicar o denominador também por 2. Nesse caso, nós teremos o 4. Então, olha só, para obtermos sempre uma fração equivalente, basta nós multiplicarmos o numerador e o denominador sempre pelo mesmo número. Se eu, por exemplo, multiplicar por 5 o numerador, eu terei o 15, e multiplicar por 5 o denominador, eu terei o valor 10. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos 3 frações equivalentes. Tudo bem? Agora, pessoal, nós veremos como nós poderíamos reduzir duas ou mais frações a um mesmo denominador sem alterar o significado dessas frações. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver a redução de frações a um mesmo denominador. Aqui eu tenho exemplo de duas frações com denominadores diferentes. Eu quero reescrever cada uma dessas frações. Meu trabalho é fácil porque eu uso o Click. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando com o mesmo denominador, tá? Transformar essas frações em duas frações com o mesmo denominador, só que as frações elas devem ser equivalentes à sua fração original. Tudo bem? Para isso, pessoal, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu irei multiplicar esse denominador aqui ó, pelo valor 5. Olha só, 3 vezes 5, nós iremos obter aqui um denominador 15. Só que para que essa fração seja equivalente a essa, eu devo também multiplicar o numerador, como nós vimos, né, pelo mesmo valor. Ou seja, nesse caso, por 5. 5 vezes 2, nós vamos ter aqui 10. Essa fração 10 sobre 15 é uma fração equivalente à fração 2/3. Tudo bem? Agora, pessoal, nessa outra fração, o denominador aqui, eu irei multiplicá-lo pelo valor 3. Olha só, 3 vezes 5, nós teremos o valor 15. Agora, como antes, né, pessoal, para que essa fração aqui ela seja equivalente a essa fração, eu devo multiplicar também o numerador pelo mesmo valor. Nesse caso, pelo valor 3. Então, 3 vezes 4 dá 12, e a fração 12 sobre 15 é uma fração que é equivalente à fração 4/5. E reparem, né, pessoal, nós criamos aqui duas novas frações que possuem o mesmo denominador, ou seja, nós reduzimos as frações originais que tinham denominadores diferentes a duas frações equivalentes e elas possuem o mesmo denominador. Beleza? Pessoal, aquele valor 15 ali nada mais é do que o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, daqueles valores 3 e 5 que nós temos ali. Tudo bem? Vem comigo aqui. Agora, olha esse exemplo aqui, ó. Reduza ao mesmo denominador as seguintes frações. Nós temos aqui embaixo, pessoal, 3 frações com denominadores diferentes, tá? E para reduzir ao mesmo denominador, nós iremos calcular aqui, ó, o mínimo múltiplo comum, MMC, entre esses valores aqui. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 5. Tudo bem? Quanto é que vale isso daí? Olha só, vamos relembrar aqui, ó, como é que se calcula o MMC. Muito embora, pessoal, nós teremos uma aula mais adiante que irá falar apenas sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, tá? Olha só, nesse caso aqui, calculando o MMC, eu vou começar aqui com o valor 2. 2 dividido por 2, isso aqui dá 1. 4 dividido por 2, nós vamos ter o 2. E o 5 dividido por 2 não dá uma divisão exata, então a gente apenas repete o 5 aqui. Lembrando, pessoal, que do lado direito aqui, ó,
nós colocamos apenas números primos, tá? Olha só, dá para dividir mais uma vez por 2? Dá, né? Nós vamos ter aqui o 2 dividido por 2, nós temos 1, e o 5 nós iremos repetir. Agora, o 5 dividido por 5, nós teremos 1. Então, pessoal, o mínimo múltiplo comum nada mais é do que a multiplicação desses fatores que nós temos aqui. 2 vezes 2 dá 4, vezes o 5, 20. Ok? Então, pessoal, essas três frações terão denominadores valendo o 20, que é o mínimo múltiplo comum, como nós já calculamos. Ok? Agora, pensa o seguinte comigo, olha só. O 2 aqui, e ó, ele virou 20, ou seja, ficou 10 vezes maior. Então, é como se nós tivéssemos multiplicado aqui o denominador por 10. Então, nós também teremos que multiplicar o numerador por 10. E 10 vezes o 5, nós temos o 50. Tudo bem? Uma maneira de fazer isso daqui é assim, ó. Vamos pegar aqui esse valor, dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo 5. Olha só, 20 dividido por 2 dá 10, vezes o 5, nós vamos ter 50. Olha aqui embaixo, ó. O 20 dividido por 4 dá 5, e 5 vezes o 3, nós temos aqui o 15. E o 20 dividido por 5 dá 4, e 4 dividido por 4 dá 5, e 5 vezes o 3, nós temos aqui o 15. E o 20 dividido por 5 dá 4, e 4 vezes o 2, temos o 8. Então, pessoal, nós reduzimos essas três frações a frações equivalentes, porém com o mesmo denominador. Tudo bem? Mas agora, para que serve isso? Olha só, pessoal, uma finalidade em reduzir frações ao mesmo denominador é que a gente pode somar e subtrair dessa forma essas frações. Uma outra utilidade é que dessa forma nós poderemos comparar as frações. Querem ver? Vem comigo aqui. O épico jogo de ação online War Thunder permite mergulhar em batalhas colossais e testemunhar todo o poder do veículo. Olha só, pessoal, comparação de frações. Temos o seguinte: comparar duas frações é determinar se elas são iguais
E caso sejam diferentes, determinar qual delas é a maior. Só que daí nós temos duas situações e a primeira situação diz respeito ao seguinte: os denominadores eles são iguais. Pessoal, comparar duas frações que possuem denominadores iguais é muito simples. Daí a gente apenas compara o numerador. Para dessas duas frações, são frações diferentes, mas com denominadores iguais, e o numerador dessa fração da direita é um valor maior do que o numerador dessa fração. Isso faz com que essa fração da direita seja uma fração maior do que essa fração da esquerda, ou seja, 3/5 é menor do que 7/5. Tudo bem? Agora, a segunda situação diz respeito às frações que possuem denominadores diferentes, ok? Nós temos aqui duas frações com denominadores diferentes e para reduzirmos ao mesmo denominador, nós iremos fazer o que, pessoal? Nós iremos calcular o mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 7. Concordam comigo? Olha só, dividindo primeiramente por 5, nós vamos ter o 1 aqui. E dividindo por 7, nós vamos ter o 1. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 7 é o valor o quê, pessoal? Multiplicando 5 vezes 7. Nós vamos ter aqui o 35, ok? Pessoal, olha só. Tanto o número 5 como o número 7, eles são números primos. O que são números primos mesmo? São números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Tratando apenas com os primos que são positivos, tá? Então, se o 5 e o 7 são dois números primos, o MMC entre esses dois números será o que, pessoal? Será simplesmente a multiplicação desses números primos, que nesse caso resulta no 35, ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, agora dividindo 35 por 5, nós vamos ter o 7. E 7 vezes 4, nós teremos o 28. Aqui,
abaixo. O 35 dividido por 7, isso aqui dá 5. E 5 vezes o 6, nós teremos o 30. Então, dessa forma, pessoal, nós teremos aqui duas frações que são equivalentes às frações originais, porém possuem denominadores exatamente iguais. Quando as frações têm denominadores iguais, nós poderemos simplesmente comparar o numerador para saber qual delas é a maior. Como 30 é maior que o 28, nós concluímos que a fração 6 sétimos é maior do que a fração 4 quintos. Ou seja, 6 sétimos é uma fração que é maior do que 4 quintos. Beleza? Pessoal, mais um vídeo vai ficando aqui, beleza? Amanhã estamos aqui de novo, gravando mais um vídeo. Já deu 26 minutos de vídeo. E firmes e fortes aqui, beleza? Então aqui foi estudado hoje. Um pouco de fração, primeira parte. Amanhã tem a segunda parte. Domingo, dia 4/1. Valeu, pessoal. Obrigado.